Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje eu recebo uma pessoa muito especial, Thaís Moraes. Antes de passar a palavra para ela, vou fazer uma breve apresentação. Thaís Moraes, gerente sênior global de canais digitais no Wellhub, antigo Gympass. Possui uma trajetória sólida na liderança de projetos de digitalização de atendimento ao cliente. Com formação em engenharia civil, MBA em gestão de projetos e certificação em metodologia ágil, acumula 10 anos de experiência diversificada em projetos de tecnologia, processos e canais digitais. Thaís já liderou projetos de impacto em empresas como MRV, Unimed São Paulo e Pernambucanas, além de ocupar posições estratégicas em organizações renomadas, incluindo o Banco Votorantim e a rede Mater Dei de Saúde. Hoje, à frente dos canais digitais globais do Wellhub, Thaís é referência em transformar jornadas digitais no atendimento ao cliente, com o objetivo de entregar experiências eficientes e conectadas às necessidades dos usuários. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Mark. É um prazer estar aqui, ainda mais com uma pessoa que eu admiro muito, que tem tanto conteúdo aí pra gente trocar. Obrigado. Eu fico feliz em recebê-la, porque, além de tudo, você é esposa de um grande amigo meu, Gustavo, que eu gosto muito. Então, um abraço para você, viu, Gustavo? Thaís, eu gosto sempre de iniciar entendendo como começou sua trajetória. Eu considero você uma executiva muito bem-sucedida. Tenho certeza que muitas pessoas gostariam de estar na posição onde você já está. Conta pra gente como que começou tudo isso. Você formou em engenharia. Conta um pouco do início pra gente. Perfeito, Mark. Bom, eu me formei em engenharia civil e comecei a trabalhar com engenharia civil na época da faculdade. Eu tentava me encontrar, de certa forma, porque estava lá na faculdade, aquela coisa meio genérica, trabalhando na área, mas ainda sem entender o meu caminho, digamos assim. E aí, eu cheguei a fazer um intercâmbio na Inglaterra, morei 1 ano e 3 meses lá. E aí, nesse intercâmbio, no meio da faculdade, eu vi que tinha alguns outros caminhos. Uhum. Então, eu comecei a entender um pouco mais sobre gestão de projetos e tudo mais. Saiu um pouco daquele técnico de construção civil. Sem fronteiras? Foi Ciência Sem Fronteiras. Muito legal. E aí, lá, eu já comecei a ver que tinha outras possibilidades, assim. Uhum. Quando eu voltei do intercâmbio, eu passei num processo de trainee de uma construtora aqui em Belo Horizonte, que chama Construtora Trindade. E aí, lá, eu fiz um job rotation nessa construtora. Uhum. Então, durante 12 meses, a cada 2 meses, eu mudava de área. Então, lá, eu passei pelo RH, passei por finanças, planejamento, controle, qualidade, obras. E aí, lá, eu percebi que, assim, não era fã de seguir uma carreira tão técnica na engenharia civil. E aí, quando acabou o meu treino lá, eu tava com uma expectativa assim, então agora eu vou ser engenheira, né? Acabou o trainee, tô me formando na faculdade e tudo mais. E aí, acabou que eu não consegui continuar nessa construtora. Chegou dezembro, tinha acabado o meu período de trainee, e aí o dono da construtora virou pra mim e falou assim, Thaís, tira férias, volta aqui em janeiro, e aí a gente vê o que a gente faz no futuro, onde que a gente consegue te encaixar e tudo mais. Mark, eu fiquei desesperada, eu fiquei assim, tira férias, assim, acabei de formar, tô querendo continuar, que gasto total e tudo mais, e aí comecei a olhar a vaga. Nisso que eu comecei a olhar a vaga, eu acabei passando no processo seletivo do Mater Dei e entrei pro escritório de projetos e processos lá no Mater Dei. Quando eu entrei no Mater Dei, um mundo se abriu pra mim, porque aí eu vi que eu não precisava de ser engenheira civil. Eu tinha uma carreira corporativa ali que dava para seguir de várias formas. Então, eu comecei a trabalhar com projetos e processos lá no Mater Dei. E aí, a gente liderou um grande projeto deles, que foi a inauguração da unidade de Betim Contagem. Nossa. Então, foi, assim, um projeto super extenso, de muita responsabilidade. E projeto no âmbito de gestão, não no âmbito técnico de construção. Porque tinha o time técnico construindo, eu estava no time de gestão mesmo. Uhum. E aí, lá, eu tive muita sorte de ter contato com altos executivos, com a diretoria da empresa e tudo mais. E eu comecei a entender diversos perfis executivos e possibilidades que eu poderia seguir, assim.
Aí, saindo do Mater Dei, eu fui para uma outra empresa, que é uma empresa de terceirização de atendimento, que chama AIC, aqui de BH. Lá eu fui como líder de projetos. E aí, quando eu fui para lá, eu já tinha terminado o meu MBA em gestão de projetos, que também me abriu um leque de que eu poderia seguir uma carreira mais generalista do que ir para uma coisa muito especialista. Sim. Então, eu escolhi seguir essa carreira mais generalista. E aí, fui lá para essa empresa, para a IC. E lá eu comecei a liderar os projetos de digitalização de atendimento. Foi onde eu caí um pouco aí nessa área de experiência do cliente. E aí, fui tendo muita afinidade com esses projetos de digitalização de atendimento e tudo mais. E surgiu uma oportunidade dentro da área de tecnologia para eu ser coordenadora de soluções digitais. E aí eu aceitei esse desafio e pra mim foi um dos maiores, quando eu olho pra trás, foi um dos maiores desafios, mas foi muito game changer, assim, na minha carreira. Porque foi quando eu assumi o primeiro papel de liderança, então eu tinha um time que eu liderava, eu tinha que desenvolvê-los e conseguir fazer a gestão toda ali do time. E eu não sou técnica, né? E é difícil a parte de tech, né? Exatamente. Eu sou engenheira civil que veio de uma gestão de projetos e eu não sou técnica, não tenho formação técnica. Então, eu sabia conversar algumas coisas que eu já tinha aprendido no dia a dia do trabalho e tudo mais, mas eu não era técnica para lidar com o desenvolvedor. Tinha desenvolvedor que estava no meu time e ele tinha uma liderança que não era técnica. Sem contar que era um time predominantemente masculino. Sim. Então, tinha a questão que eu era muito nova, mulher, não era técnica. E a questão da primeira fase de liderança, assim. Então, foi um super desafio, mas foi muito bom para eu conseguir sair da zona de conforto e entender, assim, como que liderava o time, problemas que eu ia vir a ter e tudo mais. Aí, saindo lá da IC, eu fui pro Banco Votorantim. E aí, lá, eu já assumi uma cadeira de liderança muito estratégica, olhando para os canais digitais, olhando muito para a experiência, para entender o quanto que a digitalização do atendimento traz de saving para o banco e tudo mais. E aí, lá, eu tive grandes desafios, porque a cultura de banco é muito diferente. Eu nunca tinha trabalhado em banco e tal, e tem uma certa pressão maior, uma questão por resultado muito forte, assim, mas é uma escola muito boa. Assim, acho que foi os 3 anos que eu fiquei lá, eu acho que foi muito bom pra mim, que eu comecei a entender, assim, como que a gente usa dados para conseguir gerar saving para a instituição e como que a gente usa todos esses dados que a gente tem para conseguir, de fato, digitalizar o atendimento. E aí, fiquei lá os 3 anos e aí surgiu a oportunidade de ir para o Well Hub, na época ainda era de Gympass, quando eu cheguei lá, para ser gerente global dos canais digitais. E foi, assim, eu acho que foi a melhor coisa que já me aconteceu, assim, porque eu sou muito fã do produto, antes de ir para lá eu já usava. E é muito diferente quando você trabalha para um produto, você está numa empresa que o produto é de bem-estar. De cuidar dos outros, né? Então, assim, é uma pegada diferente, assim. Tudo que você faz ali, obviamente, eu não tô dentro da área de produto. Eu tô numa área de canais digitais, que tá voltada ali para atendimento. Mas a empresa em si tem um flow diferente, assim, sabe? Então, é uma coisa que você usa o produto, você gosta muito, você vê que faz bem, você vê as pessoas usando, outras pessoas que que trabalham em outras empresas e usam o Well Hub e falam comigo o quanto que mudou a vida, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e tudo mais. Então, isso é muito legal, assim. E aí, lá no Well Hub foi um outro game changer, assim, porque foi a primeira vez que eu comecei a liderar líder. Então, eu tô como gerente sênior da área, então eu tenho gerentes que respondem para mim. É uma gerente sênior jovem. E liderar líder, no início, foi o meu principal desafio, assim, porque é muito diferente quando você lidera um time de analistas, especialistas, quando você pega um líder. Porque o líder, ele já tem lá sua experiência, ele já tem seu time, o time reporta para ele. Sim. E aí, liderar líder é um desafio maior, porque você desenvolver uma pessoa que já é líder
você tem que ir além. É como se fosse um step a mais. Sim. Sabe? Mas essa carreira toda, assim, de executiva me trouxe uma visão muito boa de que a gente não tem que seguir lá atrás, né? Acho que hoje ainda tá mais fácil, mas quando a gente se formava, era uma coisa muito assim, você tem que ser isso, aquilo ou aquilo, e não. O corporativo, ele te abre portas que às vezes você nunca nem imaginou. Sim. Eu nunca imaginei lá atrás, 10 anos atrás, que eu iria trabalhar com a experiência do cliente, por exemplo, assim, com canais, com tecnologia e tudo mais. Então, mas a engenharia me deu muita base para raciocínio e tudo mais, e a experiência corporativa veio ao longo dos anos. Sua trajetória é muito interessante e a posição que você atua hoje em dia é a América Latina, a América toda? Porque... Não, é global. A Global. gente tá hoje a gente tem atendimento no Brasil, então eu cuido dos canais digitais, né? Brasil, Estados Unidos e Europa. Olha, que bacana. E dentro dos requisitos iniciais para esse cargo, tinha o inglês, espanhol ou só inglês? Só inglês, tinha o inglês. O espanhol era desejável, mas meu espanhol, portunhol, assim... In progress. In progress. Não, muito bacana. Agora, de todos esses lugares que você já passou, eu tenho certeza que consegue pegar experiências que você teve em cada um deles, né? E naturalmente trouxe para a sua vida corporativa hoje. Mas você consegue falar o que mais te marcou, assim, de aprendizado em alguma dessas empresas anteriores ou até na própria Well Hub hoje? Eu acho que o que mais me marcou, Mark, é que lá no início, quando eu estava no Mater Dei ainda, eu comecei a entender um pouco mais sobre pessoas. E não no aspecto de liderar pessoas, porque lá eu era uma analista. Mas eu comecei a entender que para jogar o jogo corporativo, você tinha que entender o ways of working das pessoas que você trabalha. Então, por exemplo, se eu trabalho com o Mark é uma pessoa organizada, é uma pessoa que gosta de saber das coisas antes, ele gosta das coisas formalizadas e tudo mais. Eu conseguia ler esse seu perfil e aí eu conseguia trabalhar com você num formato que funcionava muito bem. Ao mesmo tempo, tinha uma outra pessoa que era uma pessoa com um pensamento mais acelerado e que não quer as coisas tão organizadas, queria um status report muito rápido ali por WhatsApp mesmo, para saber o que estava acontecendo e tudo mais. Então, eu conseguia ler essa pessoa e trabalhar com ela. Então, eu aprendi muito cedo a ler o perfil das pessoas dentro do corporativo. E aí, a minha principal característica, que as pessoas me reportavam em feedback e tudo mais, era que eu conseguia transitar muito bem entre diversas áreas e diversos cargos, digamos assim. E tudo isso foi porque eu consegui ler o jogo corporativo do ways of working que cada executivo ali trabalhava, sabe? Então, isso eu acho que é uma coisa que me marcou muito e que me ajudou a chegar onde eu tô hoje. Quando eu fui pro banco, consegui fazer essa mesma leitura. Essa leitura do cenário corporativo, ela faz muita diferença, porque no fim das contas, as instituições... a gente tem um jogo corporativo ali por trás. A gente não fala muito sobre isso, mas tem. Então, você saber trabalhar do jeito que o seu principal stakeholder ali gosta e do jeito que você vai conseguir se dar bem com ele e manter um bom relacionamento para conseguir ter as entregas, eu acho que é algo que me marcou, assim, e foi um diferencial muito grande. Agora, voltando para o Well Hub, eu conhecia, na época que era de Gympass, né? Eu tinha a visão de academia, né? Como dono de academia. E na época, né, no início, em 2013, se limitava às diárias em academias. Conta um pouco pra gente hoje todos os serviços que abrange, né? A Well Hub, um pouco como funciona. Perfeito. É um aplicativo de bem-estar, né? Então, é um hub de bem-estar completo, que a gente fala, que hoje, além de conseguir usar as academias e os estúdios, você consegue fazer terapia, nutrição, tem aplicativos de qualidade do sono, massagem. Então, é como se fosse uma plataforma completa de bem-estar que você consegue cuidar de si em todos os aspectos. Físico, mental, profissional, pessoal. Então, é uma plataforma completa que lá dentro você encontra tudo para o seu bem-estar. Entendi. Não, muito interessante a proposta. E é um unicórnio, né, que nasceu no Brasil originalmente, não é isso?
Nasceu no Brasil, mas o headquarter agora tá lá em Nova York. E por isso que você, de vez em quando, vai Sim. para Nova York. E o trabalho hoje seu é remoto ou tem escritório aqui em Belo Horizonte? O físico? escritório fica em São Paulo, o escritório aqui no Brasil. E aí, geralmente, umas 2 vezes no mês, dependendo do mês, umas 3 vezes eu vou pro escritório. A gente tem um modelo de trabalho híbrido, então não tem, igual algumas empresas têm uma obrigatoriedade, né, de seguir tantas vezes por semana e tal. A gente não tem isso lá hoje. Mas algumas reuniões que são super importantes presenciais e até para manter contato ali com o time também. Então, eu tenho essa frequência para São Paulo. E também porque São Paulo, para o mundo corporativo, faz muita diferença, Sim. sabe, Mark? Lá em São Paulo, eu consegui criar uma grande rede de executivas e executivos que eu tenho muita troca e tenho amizade agora. Da própria Hub ou de outras empresas? De outras empresas. Que tem uma comunidade lá em São Paulo também de executivas que eu faço parte, que tem um encontro uma vez por mês. E aí é super interessante, assim, porque em BH... eu fico de home office quando eu tô aqui. Só que lá em São Paulo eu sinto que eu volto alimentada. Porque eu volto energizada, conversando com outros executivos. E lá, querendo ou não, as coisas de fato acontecem mais rápido. E o jogo lá é jogado num nível mais alto também, né? Sim. E o pessoal lá gosta de networking. Porque aqui em BH eu sinto um pouco de falta, às vezes, de ter pessoas... do corporativo que gostam de networking, que chamam para tomar um café, para almoçar, para discutir alguma coisa específica e tudo mais. E hoje eu tenho amigas em São Paulo, que são de outras instituições, e eu ligo para elas, às vezes, para, por exemplo... dividir uma situação, dividir um desafio e tudo mais, para entender se elas já passaram, como que fizeram. Isso em São Paulo é normal. Aqui em BH eu não tenho uma rede de apoio dessa forma ainda, sabe? Acho que a gente ainda vai caminhar para ter, mas lá em São Paulo isso já tá muito mais consolidado, assim. Entendi. Agora, a Well Hub e a sua área específica atua, como você falou, em vários países, né? Conta um pouco pra gente dessa diferença que tem entre os países, dentro dos serviços que vocês operam e como cada nação, né, recebe, o marketing que é feito, né, para cada. Enfim, conta um pouco das diferenças culturais nesse sentido. Boa. Hoje eu cuido de toda a parte de canais digitais. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um problema com o Well Hub e ela vai fazer contato, antes dela chegar num atendimento humano, ela passa pelos nossos canais digitais, que são algumas automações. Tem chatbot, tem outras automações também. E aí, a gente tem vários canais de atendimento. E, por exemplo, aqui no Brasil, o WhatsApp é um canal que é super forte. Sim. Estados Unidos já não é tão forte assim. Tá até crescendo muito, né? Eu tava numa palestra do WhatsApp esses dias. Eles estavam explicando ali o crescimento dos Estados Unidos, o quanto que eles estão investindo. Mas, assim, lá o pessoal ainda usa muito SMS, Text. né? Você sabe mais que ninguém. Mas a gente tem estratégias diferentes para países diferentes. Até tom de voz para conversar. Então, alguns países são mais direto ao ponto. Tem uma questão que a gente avalia muito. E tem uma parte que eu acho que é bem interessante, assim, falando de canais digitais, que antigamente, quando a gente tinha a área de atendimento e ainda não tinha nada dessas automações e tudo mais, a área de atendimento tinha lá... era vista como um custo operacional. Então, a área de atendimento tem que ter, é um custo operacional e tudo mais. E hoje, com essas automações e com o tanto que a gente fala de experiência do cliente mesmo, essa área, ela tomou uma posição muito estratégica nas empresas. Porque hoje, se você tem um bom atendimento, você compartilha com os seus amigos, não compartilha? Sim. E se você é mal atendido... Compartilha mais. Você compartilha mais ainda, né? E hoje a gente paga por boas experiências no total, né? Então, você foi numa loja, você foi super bem atendido, foi num restaurante, você teve uma experiência muito diferenciada, você compartilha e você volta, você fideliza, né? Você paga. Então, essa área de canais digitais é uma área que é super importante junto com o atendimento, porque além dela... proporcionar experiências diferentes, tem uma questão que é de conseguir trazer muitos insights para o próprio produto. Até semana passada que eu estava em Nova York, teve uma palestra que a Luísa Trajano estava lá.
E aí ela comentou que o pessoal chama ela no Instagram, às vezes, pra falar de alguma coisa que deu errado, pra reclamar e tudo mais. E que ela tem pessoas do time que ficam respondendo ali o Instagram dela pra resolver e tudo mais. E ela falou uma coisa que é, o cliente é o fundamental para a empresa rodar, para o produto vender e tudo mais. E a voz do cliente é muito importante. E assim, essa área que eu tô é uma área que tá com a voz do cliente fresca. A gente sabe todas as questões que o cliente tá trazendo, todos os pontos de dor. Então, é uma área que você parar para pensar, é muito estratégica. Porque você tem a voz do cliente ali na sua mão, assim. Para gerar insights, para entender as principais dores e tudo mais. E isso é muito interessante porque, ao longo do tempo, teve essa mudança no mercado mesmo. De deixar de olhar o atendimento como algo totalmente operacional e ter um atendimento como algo estratégico, que levanta as dores, que tenta, de fato, amenizar quando o cliente tem um problema com a sua marca ou com a sua empresa. E sobre o atendimento na parte de, por exemplo, insatisfações, reclamações, sem ser um dado exato, mas se você fosse pegar percentualmente, né, não com base no número total, que o Brasil é um país muito grande, os Estados Unidos também, mas comparando o Brasil, Estados Unidos, a América Latina e a Europa, qual são os que reclamam mais? Tem uma ideia disso? Ou você sente que é equilibrado? É difícil dizer por uma questão de volumetria, assim, né? Onde a gente tem mais assinantes e tudo Brasil, mais. né, ainda. É no Brasil. Então, hoje eu diria que o Brasil reclama mais, mas não consigo afirmar se o brasileiro é o... Percentualmente, né? Se percentualmente o brasileiro é o que mais... Mas, assim, a gente tem uma cultura muito crítica, né? De conseguir reclamar. Aqui no Brasil, a gente tem o canal de Reclame Aqui também, que é algo que as pessoas vão lá para oficializar as reclamações e tudo mais. Então, eu vejo o brasileiro como um consumidor muito crítico nesse mundo de experiência do cliente, assim. Eu acho que ele cobra pela experiência que ele paga. Sim. Então, ele cobra pelo produto que ele comprou ali e ele reclama, né? Eu vejo com esse perfil. Interessante. Agora, você estava falando de chatbot. Tem algumas empresas, né, bancos, por exemplo, que tem um chatbot que você fica até na dúvida, né? Se é humano ou se é IA, né? Quando você assumiu, já estava bem organizado isso, ou você acabou atuando também um pouco nessa construção dos chats que tinham lá para resolver as questões? Já estava bem organizado. Você fala do Wellhub mesmo, Do né? Wellhub. Do Wellhub já estava bem estruturado, assim, a gente fez algumas adaptações, mas já estava super estruturado. E é interessante porque, até pegando um gancho ali de inteligência artificial, todas as palestras que a gente escuta, tudo que a gente vem estudando, é o tanto que inteligência artificial vai beneficiar ainda mais a área de atendimento ao cliente. Sim. Então, vai beneficiar várias áreas, questão de produtividade e tudo mais. Mas até ano passado eu estava num evento que o CEO da IBM do Brasil, ele falou que, sem dúvidas, a área que vai ser mais beneficiada com isso é a área de atendimento ao cliente. Então, a gente conseguiu usar inteligência artificial para personalizar experiências. Foi até um tema da NRF, que era a feira do varejo que eu estava em Nova York na semana passada. O quanto que a inteligência artificial vai ajudar a gente a utilizar os dados que a gente tem da nossa base de clientes para a gente cada vez mais proporcionar experiências personalizadas. Então, por exemplo, você já fez uma compra com alguma marca. A questão de conseguir ter esse dado, entender qual que é o seu perfil e tudo mais. Teve 2 casos bem legais da NRF que eles falaram semana passada. Um foi da Puma. A gente teve um café da manhã lá na loja da Puma, na Quinta Avenida. E aí eles estavam contando que a loja lá é toda gamificada. Não sei se você já chegou aí nessa loja específica. A loja é toda diferente, assim, tem umas experiências tecnológicas. E ela é dividida por segmentos, digamos assim. Então, por exemplo, você gosta de roupa social, você tem um estilo específico. Os segmentos, eles são meio que estudados, assim. Então, se você entra num segmento da loja e você gostou de uma peça, você pode reparar que as outras peças vão ser do seu estilo. Olha que bacana. Muito provavelmente você vai gostar das outras peças, sabe? E tudo isso
voltado para personalização e com estudo de dados. Então, eles estudando dados que a pessoa que compra aquele tênis naquele modelo específico, geralmente ela também gosta dessa calça de academia, dessa camisa, e aí compõe ali um perfil. E aí, se você vai nesse segmento, geralmente o gerente da loja falou com a gente, se você rodar aqui, gostar de um segmento, você olha para as outras coisas do segmento que geralmente vai estar no seu perfil. Acho que isso foi um insight bem legal, assim, que eles contaram que eles fazem. E tem outro que eu tava numa palestra do CEO da Aramis, que é aquela loja de roupa. Sim. E aí ele tava comentando de como que eles mesclam a experiência digital com a experiência do físico. E aí, por exemplo, hoje você vai na Aramis, você compra uma calça e aí você faz a bainha com eles. Se você faz uma compra online depois de uma calça, a calça já tem a opção de ir com a bainha com o seu tamanho, porque eles têm aquele dado de quando você fez a primeira compra. Olha que bacana. Da loja física. Então, assim, de tecnologia, olhando para AI e para dados, o quanto que a AI vai ajudar a gente a otimizar os nossos dados para fornecer experiências cada vez mais personalizadas. Então, acho que é um ponto bem legal que inteligência artificial vai ajudar a gente a chegar, sabe? A IA realmente é uma onda que veio e eu acho que vão ter grandes transformações. Agora, nos canais, eu tô até fazendo uma consultoria do meu negócio, tá bom? Eu tenho um chatbot, mas ele ainda não tá otimizado em alto nível. Vocês usaram um sistema já pronto ou vocês fizeram house, né? Um dentro de casa mesmo, a questão do chatbot? A gente tem um fornecedor específico de chatbot e a gente construiu os nossos próprios fluxos lá dentro, né? Mas a gente tem um time próprio para... Que faz uma peneira inicial e depois chega nos atendentes reais, não é isso? Isso, exatamente. Mas é muito interessante porque lá atrás, quando eu estava na IC ainda, e como coordenadora de soluções digitais, a gente tinha uma dificuldade muito grande ali dos chatbots de conseguir, da curadoria mesmo, de conseguir entender o que a pessoa estava falando e tudo mais. E aí, na época, a gente trabalhava com voz e com texto. Então, o robô de voz, pra gente, era um super desafio, porque a voz tem o ambiente externo atrás. Então, às vezes, quando você tá no telefone e tá conversando com o robô, tem uma outra pessoa falando, então tem o barulho do ônibus passando e tudo mais. E aí, tinha toda a dificuldade, porque quando você tá falando com o robô de voz, tem o speech to text, né? Então, faz o speech to text pra gente conseguir entender o que é e o robô de voz dá a resposta. Então, a gente vê uma evolução muito grande, assim... Nesses últimos anos, né? Nesses últimos anos. Tem um tempo aí que eu não trabalho com robô de voz, assim, mas é muito interessante o quanto que tinha essa diferença do texto e para a voz. E agora a gente vê até na NRF, na semana passada, o quanto que o mercado vem mudando, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem social media muito forte, né? Então, as pessoas recorrem a social media, às vezes, para fazer até pesquisas. Então, o quanto que o TikTok tá forte hoje para pesquisas. Quando a gente fala de geração Z não usa o Google para pesquisar. Eles pesquisam no TikTok, né? E a nossa geração também, várias vezes a gente pesquisa direto no Instagram, né? Não sei como que é o seu perfil, mas... O TikTok eu ainda não me adaptei, eu não uso ainda o TikTok. Mas o Instagram eu uso. Não, o TikTok é ótimo para pesquisa. E a Gabi, da Kesser, falou que o TikTok é o futuro e que a gente tem que estar lá. O TikTok é incrível, assim. O algoritmo do TikTok é muito interessante também, que você pesquisa uma coisa e depois começa a aparecer para você ali. E tem vários... E é um formato de vídeos curtos, né? Então, é bem interessante. Bem dopaminérgico. E aí, fazendo um link com isso, na semana passada também eu tava em um evento falando sobre tendências, assim, de futuro. Porque a feira lá de Nova York, essa NRF, é uma feira muito voltada para o varejo. Só que é uma feira voltada para o varejo que fala muito de tecnologia. Eles levam muita inovação e tudo mais. E aí, esse ano, o tema foi usar AI com dados para ter experiências personalizadas.
E o que acontece quando a gente olha pro varejo? O varejo, ele vive uma questão ali de ter a loja física e a loja digital e como que a gente mescla as duas coisas. Tem alguns anos atrás, eles comentaram que na NRF, eles falaram que a loja física ia acabar para sempre. Mas tem toda uma questão, quando a gente olha de tendência do futuro, que o varejo estava muito preocupado com a geração Z. Como que a gente vai entender a geração Z e tudo mais. Só que agora, quando a gente olha as tendências, as pessoas cada vez mais têm menos filhos. Nem todo mundo está querendo casar, constituir uma família e tudo mais. E o quanto que a gente precisa entender, começar a entender multigeracional. E não só essa questão da geração Z. Que eles ainda nem consomem, tanto que não tem tanto dinheiro ainda, Exatamente. Né? E vai ter uma base da nossa geração que vai ter o maior volume de consumo. Então, tem que entender a geração Z para atender ali e tudo mais. Tem que estar no TikTok. Mas, ao mesmo tempo, a geração que vai ter o poder de consumo vai ser uma geração mais velha. Sim. Que vai ter uma volumetria maior ali. Então, é muito interessante essa questão da gente observar as tendências e linkando isso com atendimento, né? Antigamente era super difícil, assim, as pessoas mais velhas, elas tinham muita dificuldade em conversar com robôs, por exemplo. Eu lembro que quando a gente estava no banco, tinha um projeto lá que era de atender os 65+. Porque quando eles passavam pelo robô, era muito confuso, assim, eles não estavam entendendo que eles estavam falando com o robô, e aí eles não conseguiam seguir as instruções ali do bot, muitas vezes. Preferia só ligação mesmo. Então, né? Quando a gente via que era 65+, dava um bypass para eles já irem pro humano. Porque não adianta eu deixar essa pessoa presa ali no robô. Vai ficar irritadíssimo. Exato. Então, essa questão de entender a multigeracional, ele é super importante. Porque as pessoas da nossa geração querem as coisas muito rápido. Então, se eu tenho um robô que vai me responder mais rápido, que eu não vou precisar ficar numa fila de atendimento para falar com um humano, pra gente é ótimo, que vai resolver o meu problema e tudo mais. Então, essa questão de entender as multigerações, eu acho que é super importante. Não só para o varejo, mas olhando aqui para a experiência do cliente também. Sim, isso é verdade, é muito interessante. Agora, aproveitando esse gancho que você foi nessa feira em Nova York, dentro do seu segmento, ou se quiser falar de outros, o que eles acreditam agora que vão ser as próximas tendências? Olhando para o futuro, eu sei que a IA é uma coisa forte, mas o futuro, assim, de academia, enfim, de outros negócios, chegaram a pincelar alguma coisa? O tema maior, assim, principal foi essa questão de personalização. De como que a gente usa os dados para entender o cliente melhor do que ele mesmo. Então, por exemplo, você tem um relacionamento... Tipo o Instagram, né? Que conhece a gente melhor que a gente. Tipo isso. Então, você tem uma marca que você sempre compra alguma coisa, que você tem um relacionamento. O quanto que ela pode pegar todos esses dados dos seus anos de consumo com ela, conseguir entender o seu perfil para começar a te ofertar produtos que façam sentido. E isso, assim, a gente tem muito dado. Hoje as empresas têm muito dado. Só que o problema que eles falaram lá é como que a gente organiza esses dados. Tratar os dados, né? A gente organiza, trata e usa a AI como uma ferramenta para conseguir ajudar a gente a ter os insights para hiper-personalizar a experiência. Então, eu acho que é algo que é a tendência e para vários segmentos, assim. E aí, um outro ponto que eles falaram também é a questão, lógico, tem a importância da jornada digital, mas o quanto que o físico também ainda é importante, sabe? Então, compras online, a gente faz e tudo mais. Só que tem algumas experiências físicas que a gente sente falta, às vezes vai na loja para fazer alguma coisa. Então, o quanto que o físico tem um desafio de tornar o físico mais atrativo. Então, até a feira acontece lá em Nova York, e é interessante porque tem essas lojas, igual essa loja da Puma, que é toda tecnológica e tudo mais. A loja da Louis Vuitton tá com café lá agora. Então, essas marcas de luxo também estão com café para conseguir dar uma experiência diferenciada, para conseguir dar um atendimento mais próximo e tudo mais. E não é só a loja ali. Então, você pode ir para tomar um café e ter a experiência da loja. Então, eu acho que tem muito essa questão. Eu achei interessante da hiperpersonalização através dos dados e essa questão focada em experiência, assim. O quanto vale uma experiência? Uma experiência bem feita, ela
agrega muito valor ali no seu negócio, na sua marca. Então, isso é algo que no fim das contas, vai fazer muita diferença, assim, para as tendências do futuro. Ter uma boa experiência. Porque o básico bem feito nem sempre acontece, assim, né? Sim. De ter uma boa experiência ao longo de uma jornada de compra, de uma jornada de aquisição. Agora, dentro da Well Hub, é uma empresa que, assim como várias outras, consegue transformar vidas, né? No caso, através da atividade física, bem-estar. E do período que você está lá, você lembra de alguma história que te marcou muito, assim, de consumidores, né? De clientes da Well Hub? Ou que ficou famosa dentro da Well Hub, algum case assim? Tem um case que tá até, ele é compartilhado e tudo mais, tem eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas é uma empresa que é uma mineradora em uma cidade no interior, e aí a diferença dos indicadores quando eles começaram a utilizar o Well Hub. Então, assim, várias taxas ali, absenteísmo, questão de saúde também melhoraram. E a gente brinca lá que o novo happy hour agora é ir pra academia, praticar alguma coisa de bem-estar. Agora a gente tem o hábito, né? Vamos marcar uma aula de yoga, vamos no spinning junto, vamos na academia junto. Então, tem essa questão de... tem estudos comprovados, assim, o quanto que a gente cuidar da nossa saúde, não só a física, mas também a saúde mental, o quanto que isso traz benefícios para a gente. Mas eu acho que um caso legal é esse, de uma cidade do interior, se não me engano, eu não sei se é de Minas ou se é de São Paulo, depois eu vou até resgatar para te mandar, mas o quanto que fez diferença nos indicadores ter uma plataforma de bem-estar que aí ficou acessível para os colaboradores poder fazer uma academia, poder fazer uma terapia. Então, isso faz total diferença, assim. Não, muito legal. Agora, Thaís, voltando um pouco para todas as suas experiências, eu tenho 2 perguntas, né? Se você já recebeu algum conselho de algum líder, né, superior seu na época, que você achou que foi game changer, né? Que mudou muito sua percepção e que você agradece muito, por exemplo, por aquele toque, aquela frase. Bom, respondi essa primeiro, que depois eu passo para a próxima. Tá bom. Tem um que me marcou muito, que eu gosto muito de trabalhar, assim, eu não ligo de ficar muitas horas ali e muito focada na entrega. E uma gestora minha uma vez me falou que eu entregava muito, mas eu me vendia pouco. Então, assim, depois disso eu comecei a me posicionar de uma forma diferente, porque eu entendi que no corporativo é super importante você ter a sua performance, indicar todos os indicadores, entregar todos os indicadores, só que ao mesmo tempo, se você não vende isso... Tem que saber que você que fez, né? Se você não vende isso, se você não gasta um tempo ali para comunicar o que foi feito, todas as entregas, todos os resultados e tudo mais, isso passa batido. Então, foi um conselho que foi muito game changer, que foi algo que até me fez começar a estudar mais sobre comunicação. Porque eu comecei a observar as pessoas, assim. Então, às vezes eu via em outras instituições pares que eu tinha, que eles iam para as apresentações de resultado e eles vendiam tão bem... Eu ficava assim... E tinha sido um resultado talvez pior do que o seu, né? E eu ficava impressionada. Eu falei, caramba, que oratória boa, que tô fixada aqui nessa apresentação. E que aula que essa pessoa deu. E na realidade, assim, é o papel dele. Ele tem o resultado dele, só que ele se preparou tanto. Ele se vendeu tão bem ali numa apresentação. Teve uma comunicação tão clara, uma comunicação tão cativante. Então, é algo que me mudou, assim. Que eu comecei a estudar mais sobre comunicação. Comecei a ter mais o cuidado de divulgar boas entregas, bons resultados. Para não ficar mais no... Vou entregar e próximo. Vou entregar e próximo. Porque eu acho que tem que ter uma pausa pra gente conseguir ter uma comunicação bem feita e ter uma venda do que foi feito. Sim, e é verdade, o Vitor Gelman, né, veio aqui e ele falou justamente isso. Tem gente que nem é tão boa assim, mas sabe se vender tão bem que às vezes consegue atingir mais pessoas ou chega em lugares onde outros que são muito bons, mas não tem a comunicação ou não conseguem se vender. Eu já conversei muito com o Vitor sobre isso, inclusive ele deu pra gente treinamento de oratória lá no Well Hub. Oh, que bacana. E já conversei muito com ele sobre isso, que a comunicação
ela é game changer na vida de uma pessoa. A pessoa que se comunica bem, ela chega em lugares inimagináveis, assim. Às vezes ela não é tão boa tecnicamente, ela não entrega tanto, mas o fato de se comunicar bem, com clareza e conseguir cativar outras pessoas faz toda a diferença. Isso nem é só no executivo, né? Sim. Isso é em qualquer lugar. Comunicação, eu acho mesmo. que é super, super importante. Eu lembro que a gente tem um amigo da época de faculdade, o Renato Veiga, que mora em São Paulo atualmente, o Renatinho, e ele arrumava estágio naquela época de faculdade, ele sempre conseguia estágio, ele ficava pulando de 6 em 6 meses. Vamos dizer assim, ele tinha um charme, né? Ele era muito cativante, então assim, ele conseguia Ele era um as bom vagas comunicador. todas. É verdade. É um ótimo comunicador. Agora, se você fosse deixar um conselho para mulheres, homens que estão começando a carreira agora e têm desejo naturalmente de crescer, chegar onde você está, que conselhos ou qual que seria assim o ponto principal que você falaria? Meu conselho, Mark, seria para entender sobre pessoas. Eu acho que entender sobre pessoas te leva para lugares muito importantes, porque a gente não faz nada sozinho. Olhando aqui especificamente do corporativo, hoje eu tenho um time, o resultado que eu entrego não é o meu resultado, é um resultado de conjunto de pessoas que trabalharam juntas ali para a gente entregar aquele resultado. Então, hoje, se você não entende de pessoas, é muito difícil, porque você precisa criar uma sinergia com o time, você precisa entender o que motiva aquela pessoa, o que desmotiva, o que ela precisa de desenvolver, ponto forte, ponto fraco. E tudo isso em conjunto, trabalhado, faz com que a gente chegue aos nossos resultados. Então, assim, lá atrás, se pudessem ter me dado um conselho, eu queria escutar isso. Entenda sobre pessoas, porque se você não entende sobre pessoas, no fim das contas, você não entende de nada. Porque a gente precisa de pessoas para tudo. Tudo. Independente da posição. Quando eu não era liderança ainda, eu comecei a observar muitas pessoas para entender o ways of working de cada um, para eu conseguir entender como que eu me relacionava, como que eu transitava ali entre as áreas. Depois que você vira liderança, você precisa começar a entender para entender como que você vai orquestrar o time para entregar o resultado final. E não é nada sozinho, então não adianta a gente querer seguir uma carreira solo, porque a gente depende das pessoas do time, Sim. do seu time e de times correlatos para tudo, né? Então, acho que o conselho seria esse, entender mais sobre pessoas. Não, ótimo. E dentro dessa parte de entender pessoas, eu acredito que tem uma grande parte que é na convivência, a gente tendo mais atenção, mas você acha importante, no caso, a gente fazer algum estudo de ler alguns livros específicos voltado para esse sentido? Ou seria mais uma escuta ativa, entregar aquela atenção para poder realmente entender o que a pessoa precisa? Dentro desse caminho, o que você acha que é mais efetivo na parte de entender de pessoas? Mark, eu acho que a escuta ativa é muito importante e tá cada vez mais difícil de encontrar a escuta ativa. Quando eu tava no banco, tinha uma superintendente lá que sempre que eu conversava com ela, ela para. Sabe quando a pessoa para e ela olha pra você no fundo do seu olho e você sente que ela tá ali, Tá focada. presente. E hoje é muito difícil você ter isso com muitas pessoas. Não sei se você tem essa visão, mas é tudo tão corrido e tudo acontece ao mesmo tempo. E aí fica difícil, às vezes, de ter uma escuta ativa. Então, eu acho que escuta ativa é um caminho principal, assim. Você conseguir ter uma escuta ativa para você entender o que a pessoa está falando, conseguir sedimentar aquilo que a pessoa está falando, e aí para você criar na sua cabeça um mapeamento de como que é aquela pessoa, como que é o perfil dela, acho que tudo isso leva para entender mais de pessoas, sabe? Não, concordo plenamente. E um livro que eu adoro é aquele... Como fazer amigos, influenciar pessoas. Do Eu Dale acho Carnegie. que é muito, muito interessante. Lá tem uns insights bem legais também. Esse livro meu pai me deu quando eu era mais novo. Você gostou? Eu li ele umas 2, 3 vezes. Ele é um livro bom de reler de tempos em tempos, né? Porque tem os pontos que é importante, né? E tem aquelas histórias que acabam conectando e é bem legal. Sim. Agora a gente tá caminhando já pro final, Thaís. Eu queria saber,
a princípio, quais seriam os próximos passos dentro do L-Hub? Se já tem alguma diretriz que vocês enxergam assim os próximos anos, que você pode compartilhar para a gente? Se tem alguma coisa nova que tá para mudar no mercado de wellness, bem-estar? Tem alguma coisa nesse sentido? Mark, o que que eu vejo, assim, dos próximos anos? Igual a gente estava falando aqui antes, né? O quanto que todo mundo tá fazendo academia, tá se Uhum, cuidando, e não só pelo físico, mas também pelo mental. mais pessoas fazendo pro mental, se preocupando com isso. Então, eu vejo que é uma tendência sem volta, assim. Você até Uhum, comentou do seu amigo que vai fazer que tem o fundo de investimento em wellness. Eu vejo o wellness um mercado em crescimento, assim, que tem tudo a ver com a nova geração. A geração Z, ela é muito mais saudável, ela se preocupa com hábitos alimentares, faz atividade física, e as outras gerações estão aprendendo muito com isso, porque elas estão vendo os benefícios. Os benefícios de fazer terapia, os benefícios de ir na academia, de encontrar uma atividade física que goste e tudo mais. Então, eu vejo que o caminho, assim, é de ascendente crescimento. eu concordo. E é muito legal, né? A nova geração tá influenciando tanto a Sim. geração mais velha, né? Uhum. E eu percebo isso até na minha família, com meus pais também. Eles, na faixa dos 50 e poucos, 60, que começaram a, de certa forma, mais regular, mais frequente, fazer atividade física Sim. e, São influenciados, né? sim, Porque vê todo mundo fazendo, vê vocês, os filhos fazendo e se tudo mais. cuidando. E o benefício, e assim, traz um benefício, né? Então, eu acho que isso é o que mais importa, porque não é aquilo que, tô fazendo alguma coisa que não tá me trazendo nada. A gente consegue enxergar no longo prazo que traz uma qualidade de vida melhor, que você tem mais disposição. Então, eu acho Sim. que o wellness é o futuro aí. Não, ótimo. Foi um bate-papo muito agradável, Thaís. Gostei muito de te receber. Obrigada, Mark, eu adorei. Tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas, muitas mulheres, provavelmente, né, por ter essa relação. E você gostaria de deixar uma mensagem final? Bom, queria agradecer e eu acho que uma mensagem final para quem quer seguir carreira executiva e tudo mais é sempre buscar o foco, entender de pessoas e trabalhar a comunicação. Eu acho que para carreira executiva é algo que faz total diferença e que a gente mantendo o foco, tendo uma boa comunicação e entendendo sobre pessoas é um caminho importante aí para a gente alcançar sucesso. Excelente. Muito obrigado, Tatá. Obrigada a você, Mark. Até a próxima, pessoal.